Olá, meus queridos, graça e paz. Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida em nome de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para mais um bate-papo, eu chamo assim, um bate-papo rápido, e a respeito de situações, né? A respeito de condições, a respeito do dia a dia, a respeito do que muitas vezes nós percebemos e muitas vezes nós entendemos sobre o Evangelho, sobre a Escritura Sagrada. O que eu quero comentar com você nesse momento é a respeito de que hoje mesmo eu estava fazendo aqui um vídeo, né, um trabalho para o nosso canal aqui de psicologia, de psicanálise, perdão, psicologia, de psicanálise. Eu estava comentando exatamente sobre esse assunto, tá? Exatamente sobre esse assunto, sobre a esperança renovada. Eu gostaria de prolongar, fazer espécie de uma extensão, para que aquele vídeo não ficasse muito longo. Eu gostaria de fazer espécie de uma extensão e falávamos um pouco também a respeito da dor, né? A dor que muitas vezes, quando ela fica escondida, e o fato de muitas vezes Jesus ele iluminar, ele clarear a dor, né? E clarear a dor, clarear o pecado, clarear as coisas que estavam em oculto, mesmo ele aqui na terra, né, na sua onisciência, clareando ali todas as coisas. Mas e uma coisa ele clareia também, e isso eu quero estar deixando aqui para você, que é exatamente o que está escrito no Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. Então sempre, constantemente na Bíblia, o Senhor fala a respeito de clarear, o Senhor fala a respeito de iluminar, o Senhor fala a respeito de dar sentido, porque quando você acende a luz, automaticamente se clareia, né? Você vem se clarear, e o sentido começa a aparecer, começa a dar sentido às coisas. A pessoa está andando de noite, por exemplo, com a luz apagada, não percebe, tropeça em algo, é sem sentido. Tropeçando no quê? Quando a luz acende, o tropeção dela faz sentido, porque ela vai ver exatamente no que ela tropeçou, ela vai poder colocar no lugar, ela vai poder se organizar ou se reorganizar. Mas aqui, querido, a palavra do Senhor nos comenta sobre vários homens de Deus que passaram por essa questão, né, por esse tratamento, eu vou chamar assim, de Deus para suas vidas. E a princípio se houve uma concordância pelo que estava acontecendo, né? E por quem estava permitindo o que estava acontecendo, mas as coisas até então não estavam tão claras. E o risco na vida nossa, eu digo nossa, cristianismo, é quando as coisas não estão tão claras para nós, como nós agimos. Deixo essa interrogação para você durante esse vídeo, tá bom? Quando, por exemplo, nós olhamos e nós analisamos a vida de José, quando que a gente vai perceber que ele estava entendendo realmente quem é que estava por trás de toda a situação? Lá, quando ele foi ter a conversa com os irmãos deles, porque assim, as coisas e o processo na vida de José foi injustiça. Ele foi vendido pelos seus irmãos por inveja, por injustiça. Ele foi blasfemado, foi até mesmo insultado, injuriado, injustiçado no palácio, né? Mas foi uma grande injustiça, né? Ele foi traído, até mesmo lançado na prisão de volta por injustiça. Até então, a gente percebe que lá na frente, quando ele vai conversar com seus irmãos, os irmãos de José, eles vêm para ter uma conversa com ele, aí então começa a se entender, aí então começa a se explicar. Deixa eu ligar os dados móveis aqui para que se houver algum travamento, os dados móveis estejam ligados. Aí então se começa a perceber, querido, se começa a entender a respeito do fato de quando muitas coisas acontecem na vida da pessoa. Vou desligar aqui a gente começa a entender algumas coisas, e algumas coisas da nossa vida passam aparentemente não ser boas, mas elas são necessárias, e quando está acontecendo isso, muitas vezes dói, né? Quando está acontecendo algumas coisas na vida, pastor, você está sentindo dor? Pergunto eu, quem é que não sente dor em algum instante, em algum momento da vida? A minha pode ser diferente da tua, mas não deixa de ser uma dor, e eu creio que você, se eu chegar para você e perguntar, por exemplo, qual é a dor que você está sentindo, aparentemente você pode dizer assim, não, está tudo bem, mas eu sei que existe uma dor, porque todos nós temos uma dor.
Assim como todos nós temos o espinho na carne, todos nós temos os nossos lados fortes e também os nossos lados fracos. Não falamos dos fracos, falamos só dos fortes, né? Só quando se tira a foto na rede social lá, né, sorrindo, mas quando está lá lamentando sem saber o que fazer alguns cantos na vida, né, lá você não tira foto, então se mostra somente os lados fortes. Bom, mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Se a gente pudesse, por exemplo, olhar para a vida de Jeremias, profeta Jeremias, ele passou por muitos processos na vida, passou por processos de Deus chamar ele, até ele na casa do oleiro para ver exatamente como Deus fazia, até mesmo também quando ele profetizou coisas de Deus, porque Deus mandou, e ele foi injustiçado por isso, até o ponto de ele dizer que não faria mais aquilo na sua vida, mas ele entendeu o plano e o propósito que estava sobre ele era maior. Ele até então não estava tão claro assim para ele, mas ele entendia que aquilo que Deus tinha para ele era maior. Quando, por exemplo, a esperança da pessoa é renovada com a resposta de Deus ou com o clarear de Deus, as coisas continuam não sendo fáceis, mas quando os olhos são abertos para a direção para onde você está indo, dá um sentido, e aí a esperança ela passa a ser renovada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A fé nossa, ela é aperfeiçoada por Deus. O aperfeiçoamento vem através da provação, vem através das dificuldades. Isso fortalece nós pelo fato de nós passarmos por isso. Então, o que eu digo para você, querido, nesse momento? Não sei que momento você está assistindo esse trabalho ou está acompanhando ao vivo, não sei. Mas uma coisa eu falo para você e deixo assim bem claro, que a nossa fé, se ela não for aperfeiçoada através das adversidades, através dos problemas que muitas vezes nós passamos, não estou fazendo apologia a nada, tá? Só estou comentando, abrindo realmente algo aqui contigo. Se não for aperfeiçoada, fica como aqueles meninos que eles são criados muitas vezes dentro de casa, dentro de uma casca de ovo, tá? É como se quando, por exemplo, o passarinho está querendo quebrar a casca de ovo, você vai lá e ajuda ele, e vou facilitar para ele, é a mesma coisa. Ele não vai saber o que fazer, ele não vai ter força nem para caminhar dali para fora, não vai ter força para nada, porque aquele processo de quebrar o ovo, o pintinho quebrar o ovo, é o que vai dar força para ele, você está exercitando ele ali já. Então, o exercício nosso é nesse campo de batalha, nessa vida, nesse mundo. A nossa fé, ela é exposta, a nossa fé é confrontada constantemente o tempo todo. Aquilo que muitas vezes vem e muitas vezes nos confronta, quando a nossa fé, por exemplo, é confrontada, traz um desconforto. Claro que traz. Você tem a certeza de algo dentro de você, a convicção perfeita. O Espírito Santo tem trazido isso dentro de você. Você não tem dúvida para o caminho onde você está andando. Daqui a pouco você é confrontado, automaticamente, por mais que você não queira, gera algo dentro de você a ponto de você se sentir inconformado, né? E isso, essa inconformidade, por um lado, é bom porque o Espírito Santo está dentro de você e ele está te lembrando que e isso que dentro de você é uma verdade, e diferente da fantasia que existe no mundo lá fora. Então isso é bom, isso é muito, muito proveitoso, isso é muito válido. Agora que quando nós olhamos, por exemplo, diante de alguns personagens da Bíblia, literalmente eles foram confrontados, eles foram afrontados, eles foram desafiados, né? A ponto de Jezabel dizer para Elias, por exemplo, amanhã a esse mesmo horário a tua cabeça não vai estar em cima do pescoço, não vai estar ali no seu corpo, ou seja, eu vou degolar você, arrancar sua cabeça fora. Aí então ele tinha plena certeza que ele estava com Deus e Deus estava com ele, a ponto de ele dizer assim: conforme a minha palavra não vai chover durante tanto tempo. Intimidade com Deus, a minha palavra, ele em Deus, Deus nele. Você entende o que eu quero dizer para você? E mais para frente nós vemos Elias fugindo de uma mulher, depois de ter destruído mais de 700 profetas, fugindo por uma caverna, pedindo a morte para Deus. O que você acha, querido? Deixa eu falar uma coisa para ti. Muitas coisas na nossa vida, elas não são renovadas. Muitas coisas da nossa vida, elas são ignoradas. Há muitas pessoas que elas dizem assim: pastor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo se fez novo. Eu estou até com a camiseta aqui, ó, né? Eu nasci de novo. Tudo se fez novo. Então, tudo ficou para trás. Ah, é? Tudo deveria ficar para trás. Mas muitas coisas, é um processo. Muitas coisas nós trazemos elas conosco.
trazemos os maus costumes, que eles vão se perdendo com o tempo, mas trazemos. Algumas conversões são repentinas, outras não. Muitos costumes trazemos e precisamos deixar de lado. Muitas coisas não renunciamos, que aceitamos que isso tenha entrado dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração. Porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, estamos simplesmente dizendo que estamos dando lado para Ele. Até então não falamos nada para aquilo que um dia aceitamos. Então, automaticamente o Espírito Santo vai nos convencendo e vamos botando o restante para fora. Fica só Jesus, só o Espírito Santo fazendo realmente a obra, né? No espaço que é só dele, claro. Mas muitas coisas, muitas vezes o local aqui fica apertado para Deus e também ali diretamente para os nossos costumes, para as nossas limitações, para as limitações que nós muitas vezes colocamos dentro de nós mesmos. Então, o que eu quero dizer para você, querido, é que muitas vezes nós olhamos, nós buscamos referência dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. A gente diz assim: pastor, mas como é que eu vou buscar referência nos homens de Deus? Eles sempre falharam, todos eles falharam, ninguém foi perfeito diante do Senhor. Como é que eu vou buscar uma referência? No mundo, no sistema, não é impossível. Na Bíblia, pastor, todos falharam. Em que eu vou buscar referência? E eu louvo a Deus por Deus não esconder as falhas desses homens. Sabe por quê, querido? Porque Deus é aquele pai que permite que o filho ele venha a errar. Sabia que é importante isso? Existem pais que querem que seus filhos sejam perfeitos. Primeiro confronto que ele tiver e primeira vez que ele errar, esse garoto vai ter uma decepção tão grande, você nem imagina. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquilo. E o Pai Celestial, nosso Deus, Ele sempre nos tratou para que nós tivéssemos maturidade. Ele sempre colocou coisas diante de nós, que nós pudéssemos escolher. Dentro dessas coisas que nós pudéssemos escolher, Ele sempre mostrou entre uma consequência e outra. Não isentou nós disso. Ele sempre mostrou um lado e sempre mostrou outro. Ó, se você fizer isso é assim, e se você fizer isso é assim, vai ser dessa forma. Ou seja, nos ensinando a ser maduros. Vou analisar o que é bom para mim, tomar minha decisão. Poxa, quero tomar a decisão certa. Escolho, e ele aconselha ainda a escolher aquilo que é certo. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. O que é isso? Ele colocou, expôs a vida e a morte, mas nos aconselhou a escolher a vida. Isso é o Pai que, embora dê opções para nós, quer que tudo dê certo na nossa vida. Mas olha só, então que Deus ele não esconde, né, esse erro, o erro dos filhos, não esconde o fato de Abraão ter rido de Deus, assim como Sara, ele ter mentido para não ser penalizado por ser marido de Sara, enfim, pelo medo que ele sentiu, por ter ido para o Egito sem ordem de Deus, passou necessidade lá, enfim, não esconde as falhas e os defeitos de homens, como Elias e tantos outros homens que falharam, sim, assim como nós falhamos também, e Deus não os rejeitou por isso, Deus não negou a eles por isso, não. Quando a gente olha, por exemplo, para Hebreus, nós encontramos os heróis da fé, no finalzinho da carta aos Hebreus, encontramos os heróis da fé, foram homens falhos, como nós, mas eles viveram vida que representaram Deus e o Evangelho, viveram vidas que, a ponto de a Bíblia dizer assim, que eu não vi a Bíblia dizer isso em outro trecho, não vi. Jesus se admirou com aquele centurião e diz assim: não encontrei tanta fé assim em Israel. Mas olha só, quando a gente olha para Hebreus, quando vai se referir aos heróis da fé, a Bíblia diz assim, palavras assim que causam impacto em nós. A palavra do Senhor diz assim, que o mundo não era digno desses homens. Você tem ideia do que é isso? O mundo não era digno desses homens. Meu Deus. Ou seja, eram santos homens de Deus que davam suas vidas por causa do Evangelho e fizeram isso para levantar, para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Então, mas foram homens falhos, mas eles carregaram Jesus até o fim das suas vidas, não negaram. E olha só, e o que continua dizendo? Deus não se envergonhou deles. Deus não se envergonhou dos caras. Deus não se envergonhou deles. Ou seja, você percebe o que importa para Deus? Não estou fazendo apologia ao erro, apologia ao pecado, nem ao tropeção da vida. Quero dizer que muitas vezes nós buscamos
a perfeição. O Evangelho é perfeito, nós que não somos. Muitas vezes buscamos a perfeição nossa dentro do cristianismo e muitas vezes nos decepcionamos com nós mesmos, e aí muitas vezes a nossa própria fé ela desgasta, sabia? Muitas vezes a própria fé ela vai se desgastando, a gente muitas vezes vai remoendo, não vou dizer remoendo, dentro da psicanálise se fala ruminando, né? Vai ruminando, né? Vai pensando e fica administrando aqueles pensamentos que nem sempre são bons. Mas olha, só deixa eu falar para você, muitos homens de Deus passaram exatamente por isso, não deixaram de ser homens de Deus por isso, e também não desistiram de Deus por isso. Deus me deixou perecer. Não, Deus não deixou perecer. Deus vê todas as coisas. Alguém que deixa alguém em situação ruim, esse ser vira as costas. Algum amigo, por exemplo, que deixou você em situação ruim, sabe o que ele fez? Ele simplesmente virou as costas, deixou você em situação maus lençóis, como diz o povo. Deus não nos deixa em situação ruim, porque Ele nunca vira as costas para nós. Ele está sempre de braços abertos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso não é virar as costas, isso não é deixar em situação ruim, isso é nos ajudar, provando a nossa fé, nos aperfeiçoando. Aquele que nos chamou, Ele é poderoso para concluir, para concretizar, para consumar, para terminar a obra que Ele começou em nossas vidas. Então, eu fico aqui com essa palavra de hoje, esse bate-papo que se abre o coração, eu chamo, Nós vamos estar mais vezes aqui. Eu fiquei um pouquinho longe das telinhas aí, mas nós vamos estar mais vezes aqui, tá bom? E muitas coisas que nós fazemos na nossa vida é restaurador. Às vezes a gente acha que vai restaurar a vida de outras pessoas, a gente mesmo sai restaurado. Isso faz bem para a gente mesmo. Sabe por quê? Deus colocou alguns princípios dentro de nós. Princípios que a gente não percebe, mas Deus coloca, a gente entende quando a gente faz. Quando a gente abençoa alguém, a gente é abençoado automaticamente, sem perceber, mas a gente é abençoado. E quando a gente estende a mão para alguém, ou alguém faz isso com a gente também, ou a gente começa a passar bem, a gente começa a se sentir bem, isso é maravilhoso. Quando a gente ora e intercede por pessoas, a gente se sente fortalecido e fortificado nisso. Olha só que interessante, você está fazendo por outro, você sai lá revestido e restaurado. Olha só que coisa é essa? Ele coloca algumas coisas dele, planta dentro de nós e fala, faz isso que você vai se sentir bem, Isso é maravilhoso. E quando a gente olha para pessoas assim, para personagens bíblicos como esses que nós acabamos de comentar, são homens de Deus, foram homens de Deus, pessoas que um dia possivelmente nós vamos encontrar, se não desistirmos do Senhor, esperamos que não, esperamos todos nós permanecermos firmes diante do Senhor, e mais pessoas que podem deixar muitos exemplos para nós, muitos exemplos bons para nós, e nós vamos colher exatamente os exemplos bons que esses homens deixaram, os pontos positivos. Nós vamos valorizar, não explorar e levantar e exaltar os erros dos caras, mas olhar aquilo que eles fizeram de bom. Alguém para ser chamado pai da fé, o cara acreditava mesmo, abriu mão de tudo, largou tudo e foi para onde, nem sabia para onde, que direção ia. Para alguém ser chamado amigo de Deus, o sujeito era, Então, você vê tantos homens que fizeram o que fizeram, nem sabiam por que estava fazendo, ou como seria, que a gente às vezes quer resposta para tudo, Quando o sujeito construiu um barco enorme, porque um barco desse jeito, se nunca choveu, os caras, esse moleque tá doido, nunca choveu. Se chuva fosse algo comum até então, tranquilo, vai que um dia chova mais, mas nunca choveu, o cara vai construir um barco de 3 andares, tá louco, não é? Talvez até muitos dos dias de hoje falariam isso, mas ele entendeu o chamado e a voz e o porquê fazer. Por que fazer? Porque fazia sentido? Não, porque alguém superior, alguém que ele sentia bem ao obedecer, pediu para que ele fizesse. Faça e dessa forma. Então fica meu comentário aí, tá bom? Nesse momento, tá? Nos sentimos bem realmente quando alguém tem dito para nós, faça, ou queremos fazer como outras pessoas estão fazendo. Nós temos uma essência dentro de nós, irmãos. Nossa essência não está no meio da multidão. Nossa essência não está no meio dos eventos. Nossa essência não está, nas plataformas. Nossa essência não está nisso. Nós não buscamos nisso. Há algo que Deus plantou dentro de nós. Há um sentido que Deus plantou dentro de nós.
O Espírito Santo, ele começa a dar a luz nisso, começa a clarear tudo isso quando nos aproximamos de Deus. A gente faz mesmo sem saber resultado, mesmo sem saber resposta, mas a gente faz porque alguém mandou fazer. Vai pregar lá em Nínive. É fácil criticar o Jonas hoje, porque a gente está dentro do conforto da nossa casa. No púlpito da igreja é fácil criticar o Jonas. Desafiador, missão, é ir fazer isso, pregar o evangelho, onde o povo era acostumado a matar profeta. E ele tinha sido mandado para lá também. Né? Como dizer assim, vai pregar no Oriente Médio, vai pregar lá no Oriente, vai pregar na Coreia, vai pregar na China. Não é uma coisa dizer isso, é como se falasse assim, vai para o matadouro. É como se tivesse dito isso para Jonas. Mas a Bíblia nos aconselha também, né, que se for para perecer, que seja no campo de batalha, se for para perecer, que seja como cristão, né? Não como quem dá ouvido para as coisas alheias, mas dá ouvido para a palavra de Deus, para aquilo que Ele tem e para aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Tá bom, querido? Eu fico por aqui. Um ótimo término de dia. Tá? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Tá? Você pode nos encontrar aí nas redes sociais, tá bom? Temos nossos vários canais. O que eu estou investindo mais agora está sendo esse canal de psicologia Paulo Farias. E também você vai nos encontrar também no Facebook, você vai nos encontrar no Instagram, enfim, nós vamos deixar nossos links aqui, tá bom? Onde você nos encontrar. E fica aqui o meu convite para você. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, teremos o culto da família aqui na Igreja Batista de Vila Helena, na rua Carlos Evaso, número 21, da Vila Helena, cidade de Sorocaba, Zona Norte. Você é meu convidado. Tá bom, querido? Graça e paz, Deus abençoe, um abraço. Fica com Deus até lá. Pode deixar seu comentário aí que eu te respondo, tá bom? Em nome de Jesus, um abraço. Vou responder a todos que deixarem seus comentários. Abraço. Só preciso aprender aqui. Só preciso clarear a tela, querido. Eu escureci toda a tela. Agora eu clareei. Tá bom. Em nome de Jesus.